Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom galera, vamos dar continuidade aí às nossas aulas, né, desse primeiro bimestre, onde a gente vai conhecendo aí alguns conceitos importantes que a gente precisa aprender dentro da física, e esse primeiro bimestre a gente vai trabalhar alguns conceitos aí que são fundamentais para que vocês entendam toda a mecânica da física, todo o processo físico, né? Na primeira aula a gente falou por que estudar física, já na segunda aula a gente falou do Sistema Internacional de Unidades, né? E quais são suas grandezas principais. E nessa terceira aula a gente vai falar um pouquinho sobre direção e sentido. Parece ser a mesma coisa, mas não é, né? Parece ser o mesmo significado as duas palavras, mas não são. Então a gente vai falar de grandezas que são chamadas grandezas vetoriais. São grandezas que precisam de módulo, direção e sentido. Por exemplo, um carro estava com uma velocidade de 30 km por hora. Aí você vai perguntar assim, para onde que ele estava indo? Para frente, para trás, para a direita, para a esquerda? E isso a gente vai precisar, né, entender em relação ao que é direção e sentido. Então, abrindo a apostila de vocês aí na página 6, vocês podem perceber o seguinte, ó, durante um bom período dos estudos realizados em mecânica, os movimentos considerados são retilíneos. A gente vai estudar principalmente esses tipos de movimento durante o ensino fundamental. No ensino médio, a gente estuda um pouco, né, os movimentos circulares, como que eles ocorrem, mas isso aí é uma coisa mais para frente, né? Planetas e satélites, juntamente a outros corpos, possuem movimentos ao longo de percursos curvilíneos, né? Percursos circulares ou elípticos, né? A gente vai depois estudar isso com mais propriedade, mas não se preocupe. A passagem do estudo dos movimentos retilíneos para o estudo dos movimentos curvilíneos requer mais cuidado e a inclusão de características peculiares dos movimentos curvilíneos. Então a gente não vai se preocupar em movimento com curva, a gente vai agora se preocupar em movimentos que ocorrem de forma retilínea, ou seja, reta. Falar em direção e sentido de um movimento é muito importante, pois para muitas pessoas acredito que se trata da mesma coisa, o que na verdade não é. Para entender qual a diferença entre direção e sentido, observe a gravura a seguir, né? Então preste atenção aqui nessas duas setinhas aqui, né? Eu tenho duas setinhas aqui, A e B, e eu tenho duas setinhas aqui, C e D, né? Essas setinhas A e B, elas estão na mesma direção. Vamos supor aqui que fosse vertical, tá? Ela está um pouco inclinada, mas vamos supor que elas estivessem na mesma direção. A direção é o vertical e estão no mesmo sentido, ou seja, para cima. Tudo bem? Já as setinhas C e D, elas estão na mesma direção, né? Elas estão na mesma direção. Vamos supor aqui que seja horizontal, né? Vamos botar aqui que seja horizontal. Porém, elas estão o quê? Em sentidos opostos. Então, o que o texto está dizendo aqui? Ó? Nessa gravura, temos dois pares de segmentos de reta. Em um dos pares, como se pode observar, as retas estão opostas em relação a uma outra, né? Ao observar essas retas, podemos concluir que a direção está ligada no que diz respeito à posição horizontal. Porém, um está no sentido para a direita e o outro está no sentido para esquerda, tá? Já para as setinhas A e B, elas estão na direção vertical e as duas estão no mesmo sentido, ambas para cima, tá bom? Então, mas isso pode ocorrer estando as setas na horizontal e essas estando na vertical? Pode, isso aí pode ocorrer em diversas situações. Quer ver? Corpos que estão na mesma direção e em sentidos opostos na vertical. Um objeto cai de cima de um prédio e um foguete sobe para o espaço. Eles estão, né, na mesma direção, porém em sentidos contrários. Tudo bem? Tá? Então, na física é muito importante fazer essa diferenciação entre os dois tipos de grandezas. Grandezas escalares e grandezas vetoriais, como eu disse no início do vídeo.
As grandezas escalares, elas não precisam indicar a direção e o sentido que elas estão indo. Por exemplo, está fazendo 20 graus Celsius. Acabou. Você consegue entender. São 2 horas da tarde. Tempo. Estou falando de tempo, temperatura. Então, a gente consegue ter essa ideia. Agora, grandezas vetoriais, a gente precisa indicar a direção e o sentido. Por exemplo, fiz uma força de 20 newtons, que é uma unidade de força. Aí você vai assim, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tudo bem? Então a gente vai estudar essas grandezas mais aprofundadamente à medida que o curso for avançando. Tudo bem? Fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo.